Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho da Fraternidade Espírita Caminho de Luz. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17, Sedes Perfeitos, itens de 1 a 2, caracteres da perfeição. Mas antes de iniciar a nossa oratória, antes de dar início a mais esse ensinamento da doutrina espírita, mais esse ensinamento de Jesus, eu tenho alguns recados da casa para passar para vocês. A nossa casa está atendendo às terças-feiras, mediante agendamento, para que possamos não ultrapassar o limite estabelecido pela vigilância sanitária, estabelecido pela Prefeitura de São Bernardo. Então, quem quiser acompanhar a oratória lá na fraternidade, passar por orientação, passar por tratamento, tomar o seu passe, né, ouvir as oratórias naquele ambiente de paz e harmonia que existe dentro da fraternidade, é necessário que faça o agendamento. E o número do celular para este agendamento e também o horário vocês encontram nas nossas redes sociais. Aproveitem, por favor, para se inscrever nas nossas redes sociais, neste canal do YouTube, por onde vocês assistem essas nossas oratórias virtuais. Isso é bastante importante, não só para a divulgação da Fraternidade Espírita Caminho de Luz, mas também para a divulgação da doutrina espírita, dos ensinamentos de Jesus. Nós continuamos com as nossas arrecadações costumeiras de alimentos para cestas básicas, que neste mês tem como itens mais necessários o feijão, o macarrão, o óleo e o arroz, mas é sempre bom lembrar que todos os itens são bem-vindos, todos os itens serão destinados a quem precisa, todos os itens encontrarão uma família necessitada, uma pessoa necessitada. Por favor, prestem atenção nas datas de validade dos alimentos que vocês destinarem à doação para a fraternidade. Nós precisamos que a validade seja de pelo menos 2 meses, porque as pessoas que vão receber a cesta básica, elas vão receber no outro mês e ter um mês todo para consumir esse alimento. Então, 2 meses é o mínimo que a fraternidade precisa para que esse alimento chegue a quem precisa e que possa ser utilizado antes da data de validade. Continuamos arrecadando também roupinhas de neném até o tamanho 1 para confecção de enxoval para gestantes carentes. Se vocês tiverem condição, por favor, levem essas roupinhas até a fraternidade nos nossos plantões de sábado, das 3 às 4 horas da tarde, ou às terças-feiras, quando a fraternidade voltou, então, ao atendimento normal. A casa, então, abre por volta das 7, o evangelho se inicia às 8 e os passes acontecem após o evangelho, então, após as 8h30. Temos também, neste plantão, o recebimento de doações de roupa de cama, roupa de adulto, roupa de criança, sapato, livro, brinquedo, utensílios domésticos. Todas essas coisas encontrarão pessoas que delas necessitam e que terão um pouco de alívio ao receberem essas doações. No plantão também recebemos pessoas para o nosso bazar, para inscrição ou pagamento de sócio colaborador e para pagamento de compra de livros e outros itens que temos na fraternidade. E agora, vamos acalmar a nossa mente, vamos elevar o nosso pensamento,
Vamos buscar a imagem de Jesus. Vamos elevar o nosso pensamento até Deus. Vamos fechando os nossos olhos e buscando paz, buscando tranquilidade. Vamos buscar harmonia. E assim, elevando o nosso pensamento a Deus, vamos nos deixar envolver por este sentimento de paz e harmonia. Agradecidos que estamos pela oportunidade de participar de mais um Evangelho, vamos orar ao Pai pedindo por nós, pelos que amamos e por todos os irmãos conhecidos e desconhecidos que habitam o nosso planeta. Senhor, que a sua infinita misericórdia mais uma vez nos alcance. E mesmo em face de todos os nossos erros e limitações, possamos receber as suas bênçãos de amor, proteção e paz. Que sejamos envolvidos pelos bons fluidos do universo e assim absorver os ensinamentos do Evangelho de hoje, transformando as palavras de Jesus em ação rotineira em nossas vidas e desta forma, dando um passo à frente no caminho da nossa reforma íntima, no caminho do amor ao próximo que Jesus veio nos ensinar. E envoltos por essa vontade de melhorar a nós mesmos, pedimos permissão para dar início ao Evangelho de hoje, com a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Como eu disse no início, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17. Sedes perfeitos. Itens de 1 a 2. Caracteres da perfeição. Nesse capítulo, nós temos um ensinamento de Jesus, em que uma passagem que ele diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudares os vossos irmãos, que fazei isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículos 44 e 46 a 48. Esse ensinamento, ele começa de uma forma muito reconfortante, que nos fortalece muito, porque ele demonstra a confiança que Jesus tem na nossa real capacidade de evoluir. Porque se Jesus nos diz, sedes perfeitos, é porque ele sabe que somos capazes disso. Porque ele sabe que somos capazes de alcançar a perfeição destinada aos filhos de Deus.
e a constatação de que Jesus acredita na nossa capacidade de melhorar a nós mesmos e de fazer escolhas certas e construir dentro de nós o reino de Deus, nos enche de esperança, nos enche de força e de vontade para a luta diária da nossa reforma íntima. Mas Jesus, com toda a sua bondade, com toda a sua dedicação a nós, com todo o seu amor, com toda a vontade de nos ajudar a trilhar o caminho certo, Ele não se limita a nos incentivar. Ele não apenas nos incentiva, mas Ele nos mostra como buscar essa perfeição. Ele nos ensina como agir, nos ensina quais as atitudes que são as corretas, nos mostra para quais atitudes devemos direcionar as nossas forças, a nossa atenção, a nossa dedicação, para que essas atitudes se tornem rotineiras. E Ele nos mostra por que esse esforço vai nos levar mais próximo de Deus, vai nos levar mais próximo dessa perfeição, vai nos levar mais próximos dessa felicidade que Deus criou para cada um de seus filhos. E então, vamos agora analisar um pouco essa pequena passagem, mas que nos traz tanto ensinamento, que pode direcionar tanto as nossas atitudes diárias, de forma em que a gente consiga realmente cristalizar uma atitude rotineira, boa, que nos incentive a crescer, que nos incentive a evoluir, que nos incentive a buscar pela perfeição que Jesus diz que podemos alcançar. Então, nós vamos começar analisando essa passagem justamente pela perfeição. Então, que perfeição é essa que Jesus nos diz? Nós sabemos que Deus possui todas as qualidades que podemos imaginar e muitas outras que a nossa evolução moral nem nos permite saber que existem. Nós sabemos que dentre inúmeras qualidades, Deus é perfeito. E então, quando Jesus nos diz: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, Jesus está sugerindo que podemos alcançar a perfeição de Deus? Não, Ele não está. Por mais elevado que um espírito seja, mesmo na faixa dos espíritos puros, jamais chegaremos à perfeição de Deus. Jamais chegaremos a ter as qualidades de Deus. O que Jesus quer nos mostrar com essa frase é que, conhecendo algumas das virtudes que podem nos deixar mais próximos a Deus, mas não próximos em qualidade, de termos a mesma qualidade que Deus, mas mais próximos em questão de afinidade, de termos mais capacidade de entrar em contato com Deus, de termos então mais afinidade com esse Criador. Então nós podemos nos esforçar na prática dessas ações e escolhas e assim nos elevarmos,
devagar, passo a passo, mas trilhar o caminho desta perfeição que vai nos levar mais próximos a Deus, que vai nos deixar numa afinidade maior com Deus. Esta é a perfeição que Jesus demonstra que podemos alcançar. Não em uma encarnação, não do dia para a noite, não na próxima semana, mas no esforço diário, começando por hoje. Às vezes tropeçando, mas não desistindo. E lembrando do propósito desse esforço. O propósito de ter maior afinidade com Deus. O propósito de alcançar a real felicidade que Deus criou para cada um de seus filhos. Então é esta a perfeição que Jesus nos pede quando nos diz: sedes perfeitos. E Jesus então começa nos ensinando que devemos amar os nossos inimigos. Sim, amar os nossos inimigos. Mas não o amor que temos pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, pelas pessoas que também nos amam, que nos acolhem, que nos fazem o bem. Mas ainda assim um amor. Sim, um amor. Um amor fraterno que não deseja o mal. E mais do que isso, um amor fraterno que deseja o bem daquele que entendemos como nosso inimigo. Um amor fraterno que deseja saúde e felicidade aos que chamamos de inimigos nesta vida. Um amor fraterno e sábio, pois são os nossos inimigos que exigem mais de nós. São os nossos inimigos que escancaram os nossos defeitos e nos obrigam a admitir e enxergar os nossos erros. São os nossos inimigos que nos mostram o pior de nós e que nos mostram o que devemos combater. E quando passamos a ter por este inimigo o amor fraterno que lhe deseja o bem, estamos finalmente nos melhorando. Estamos finalmente dando um passo rumo à perfeição que podemos ter. Depois, Jesus nos diz para fazer o bem aos que nos odeiam. E aí voltamos a um ensinamento que Jesus passa em diversas passagens. O fazer o bem sem olhar a quem. O fazer o bem pelo bem. O fazer o bem porque neste momento você tem as condições para fazê-lo. E quando você consegue se elevar ao ponto de fazer o bem desta forma, de fazer o bem simplesmente porque há quem precisa e você tem a condição, quando você não se importa a quem este bem vai alcançar, quando você não se importa se aquela pessoa em algum momento te magoou, te ofendeu, te prejudicou, quando você simplesmente é capaz de saber que alguém precisa de algo que você é capaz de dispor ou de fazer, e você vai e faz, então também você está se elevando, você está combatendo o seu orgulho, você está combatendo o seu egoísmo, você está combatendo a sua vaidade, que quer te dizer que quem te fez mal não merece o bem. Você está entendendo os ensinamentos de Jesus que nos mostram que as vítimas de hoje podem ter sido os algozes de ontem,
que os ofendidos de hoje podem ter sido os ofensores de ontem. E então, você não se fixa na ofensa que você recebeu, você não se fixa no mal que alguém lhe fez, você se fixa na sua melhora, na sua atitude correta. E se, num determinado momento, lhe é dada a oportunidade de ajudar a quem em algum momento te fez mal, você ajuda sem pensar. E é assim que nós evoluímos, é assim que nós damos mais um passo rumo a essa perfeição que Jesus sabe que somos capazes de alcançar. E na sequência temos: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Sim, orar por quem quer e muitas vezes faz o seu mal. Orar para que essa pessoa possa ter o seu coração aliviado dessa mágoa, desse ódio, desse rancor. Orar para que ela possa se livrar desses sentimentos e energias densas, pesadas, e que com certeza a impedem de ser feliz. Sim, orar pelos que vos prejudicam, pelos que vos perseguem. Porque ninguém sofre mais do que quem tem ódio no coração. Ninguém é mais infeliz do que quem tem o mal do outro como objetivo. Ninguém sente mais dor do que quem renuncia à sua felicidade para buscar a infelicidade do outro. E quando entendemos que pedindo pela felicidade de quem sofre, mesmo que este sofredor queira nos maltratar, estaremos criando energias regeneradoras para ele e para nós, teremos dado mais um passo rumo à felicidade real. Quando você entende que o ódio, que o rancor, quando a gente percebe que esses sentimentos pesados, densos, eles trazem a nossa infelicidade, eles alimentam o nosso orgulho, o nosso egoísmo, eles alimentam as energias ruins dentro de nós. E quando nós percebemos que justamente as pessoas que se esforçam mais em prejudicar os outros são as que mais sofrem, nós entendemos que sim, elas necessitam de oração. E orando por elas, pedindo pelo alívio dessas pessoas, nós vamos melhorando a energia, não só delas, como a energia ao nosso redor. E vamos desta forma, enfraquecendo o rancor, o ódio que essas pessoas tentam direcionar a nós. Vamos enfraquecendo as energias negativas que essas pessoas buscam que nos atinjam. E assim, nós vamos direcionando bons pensamentos, bons fluidos para esta pessoa e fortalecendo a nossa proteção. E desta forma, nós vamos fortalecendo a nossa capacidade de buscar pela nossa felicidade. E finalmente, Jesus nos explica que essas são atitudes de quem quer evoluir, de quem quer se superar, de quem acredita na vida eterna, de quem acredita na edificação do reino de Deus dentro de cada um de nós. Pois quem acredita em Deus
sabe que Ele criou seus filhos para a evolução constante. E não há evolução sem esforço. Não há conquista sem esforço. Não há crescimento sem movimento. Não há crescimento sem sair do lugar, sem se expor, sem buscar por mais do que já se tem. Temos a dádiva de amar nossos pais, nossos filhos, nossos cônjuges, nossos primos, nossos irmãos, nossos amigos. E com certeza isso é um mérito. Amar a essas pessoas, o amor das pessoas que retribuem o nosso amor, o amor pelas pessoas que querem o nosso bem, ele não é um amor sem mérito. Ele também nos ensina, todo o amor nos ensina. E muitas vezes essas pessoas que querem o nosso bem, que estão ao nosso lado, muitas vezes elas também são um desafio para nós. Elas também nos ensinam, elas também nos encorajam a melhorar. Então, sim, existe todo um mérito, todo um aprendizado, toda uma evolução em amar as pessoas que querem o nosso bem, em amar as pessoas que retribuem o nosso amor. Mas isso não pode ser tudo. Porque, afinal de contas, amar quem nos ama é algo que mesmo o mais bruto dos seres é capaz de fazer. Desejar o bem a quem o bem nos alegra, a quem estar bem nos faz nos sentir bem, é algo que mesmo os menos evoluídos são capazes de fazer. Não há esforço nisso. Não há desejo de crescimento. E nós fomos criados para a evolução. Nós fomos criados para o crescimento. Nós fomos criados para alcançar a perfeição dos filhos de Deus. A evolução, ela está em ir além do que se faz sem precisar se questionar. Então, se questionar é preciso. Eu fiz o que era necessário, mas eu podia ter feito mais. Então, qual é o mais que eu podia ter feito? Então, da próxima vez, eu vou me lembrar disso e tentar fazer o mais. A evolução está no questionamento constante sobre as nossas ações e as nossas escolhas, combatendo sempre o egoísmo e o orgulho e buscando alimentar dentro de nós o amor que ali existe, a consciência que ali existe, a humildade que ali existe. E é assim que nós vamos evoluindo para a perfeição que Jesus busca nos ensinar nessa passagem. E agora, vamos mais uma vez fechando os nossos olhos, silenciando as nossas mentes, buscando sentir a paz deste momento. E vamos então vibrar pelos nossos lares, pelos nossos trabalhos, pela nossa vida, pela nossa saúde. Vamos vibrar pelo nosso planeta, que ele seja envolto em energias de regeneração, energias de felicidade, energias de amor. Que os bons fluidos do plano espiritual nos envolvam a cada um de nós, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo o nosso amor e equilibrando as forças do nosso corpo físico. E assim, agradecidos por mais este momento de paz na Palavra de Deus, no ensinamento de Jesus, vamos pedir ao plano espiritual para encerrar o Evangelho de hoje com a oração da Virgem Maria.
Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, olha por nós, agora e na hora de nossa libertação. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigada pela atenção.